E eu te prometo, na autoridade do nome, é no nome dele, não é em mim mesmo, não. Eu te prometo que a comida que tu vai comer é boa. Amém? Vocês sabem o que é que eu faço algumas vezes quando chega? Tem dias, né? Constantemente isso acontece. Lá em casa a gente tem o hábito de separar um dia. É constante isso. E nós saímos juntos. E é primordial que a gente celebra a nossa vida, a comunhão da família. É primordial que a gente celebra num restaurante. Amém? Então a comida faz parte da nossa celebração. Vocês fazem isso? Se não faz, procura fazer. Porque senão a vida vai passar, tu não vai para lugar nenhum. Tá bom? Então a vida não é só morrer de trabalhar. Quem já fez curso de finanças comigo já sabe que tem um negócio chamado... Hein? Quem falou? Gabriel. O eu mereço. Guarda o seu eu mereço para você sair com sua família. Mas o que eu quero dizer dessas nossas saídas que são constantes. Lá em casa, eu, a minha esposa, os meninos, a gente ama estar junto em família. Então a gente sai muito, dentro do possível, né? Pelo menos acho que 2, 3 vezes no mês. Acho que o mês mais magro, às vezes, é só uma vez. E é rotineiro que quando a gente sai, a gente começa por um restaurante. Existem bons restaurantes em Brasília que não são caros, são bem acessíveis para você. E com eu mereço, então, pronto, não vai faltar dinheiro. E quem é do Essência, se prepara, a gente vai falar de eu mereço no Essência, hein? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente vai sair, eu tenho uma expectativa da gente estar junto. Eu tenho expectativa. E tenho expectativa no que a gente vai saborear. Então eu não como qualquer coisa. Eu já tenho ficado bastante criterioso com comida, e quando é o dia de sair, eu não como qualquer coisa. Eu não fico beliscando. Eu me reservo para aquele momento mesmo. Né? Momento delícia? A mesma coisa é o dia do culto, irmão. Você não pode vir ao culto sem um pingo de fome. Ah, eu comi muito por aí. O que você andou comendo que você não está com fome? Que fastio é esse que você não tem, que você tem? Querido, todo santo culto você tem que vir com fome, com vontade. Você não tem que vir marcar presença, você tem que vir com vontade. Afinal de contas, irmão, a sua vida é como? Ah, não esqueceu, né? Que vai até ser dia perfeito. E isso se vem pela palavra. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Levante suas mãos ao Senhor. Ame o Senhor, amado. Quem ouviu o áudio que eu botei ontem no Abençoados, ame o Senhor, queridos. Ame o Senhor. Não vivam a vida longe do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graça nessa hora em nome de Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Nós nos reunimos aqui, Pai, com o único intento de te adorar, de fazer aquilo que é do teu agrado. Nós queremos mesmo fazer aquilo, te obedecer naquilo que você já nos tem avisado, para que nós venhamos remir o tempo e não ser nécios, que nós não sejamos encontrados diante de ti como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias são poucos, os dias estão acabando, e nós queremos mesmo, Pai, dar atenção à nossa vida a ti, viver uma vida, Pai, no pouco tempo que resta, com intensidade no Senhor, vivendo mesmo a tua prosperidade, vivendo mesmo a tua saúde, vivendo mesmo, Pai, a tua comunhão, vivendo mesmo o amor que o Senhor derramou em nosso coração, amando os irmãos, amando o próximo de verdade. Pai, respeitando a nossa liderança, nos submetendo à nossa liderança, porque é da nossa liderança que vem muitos passos para nós, muitas direções para nós, para que nós possamos cumprir o propósito do chamado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te bendizemos. Lança luz sobre as nossas trevas essa noite, Pai, aonde não é muito claro para nós, aonde nós ainda não entendemos direito alguma coisa,
esclareça nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós não viemos aqui, Pai, para estar como aquela gente que te ouvia, não entendia nada e ainda ia embora calado. Não, Pai, nós somos daqueles a qual o Senhor disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Nós queremos conhecer, Pai, aquilo que ainda não está revelado. Lança luz no nosso coração. Tua palavra diz, Pai, que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Vai, Pai, em nome de Jesus, à nossa frente, nos iluminando. Queremos manifestação do Teu poder, da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, te bendizemos. Obrigado por essa noite gloriosa. Amém? Tudo bem, povo de Deus? Diga: Deus é muito bom. No final do culto, você não deixa eu esquecer, você vai fazer seu dízimo e a sua oferta. Eu queria chamar a nossa irmã Fátima. A irmã Fátima, irmãos, ela tem algo a falar a respeito do Senhor, amém? Ouça, sente-se um pouco. A paz do Senhor, irmãos. Uma coisa breve a respeito de benção na área da saúde, porque eu já estava 2 semanas passando mal, né? Eu comecei uma espécie de virose, chegou a dar febre e tal, mas não melhorava de jeito nenhum. Aí, quando foi segunda passada, eu fui pronto-socorro, tomei um monte de medicação e não melhorava, eu não conseguia comer, não conseguia nem tomar água. A água tinha que ser só igual passarinho, só beliscar mesmo. Comida era biscoito com um golinho de café. Ou então aquele sopão no supermercado, aquele que vinha no sachê. Eu não conseguia comer nada, eu perdi 2 quilos. Aí, quando foi domingo, a irmã veio até mim, orou e já colocou a mão lá na minha barriga. Eu já fiquei preocupada, porque não podia nem encostar na minha barriga, que doía muito. Parecia que o músculo do abdômen estava todo inflamado. E aí, quando ela veio com a mão, eu falei: meu Deus, é agora que eu vou gritar. Mas aí eu não senti nada. Quando ela colocou a mão, foi tranquilo. E ela orou e começou a repreender. Eu comecei a passar muito mal, né? Eu comecei a tossir, como se quisesse sair alguma coisa de mim. Eu não sei explicar o que foi que aconteceu, mas eu sei que eu saí daqui curada. E é isso. Graças a Deus. Só isso. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia, Pai. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8. Ainda da série, alguém escreveu em algum lugar, não sei aonde que eu vi escrito isso, da série Deus é o primeiro, né? Da série Deus é o primeiro. Diga: Deus é o primeiro. Deus requer. Eu acho que é porque eu não prensei mesmo o título, aí os meninos variaram. Mas o importante é que você entende, né? Que Deus é o primeiro, né? Aleluia. Agora é bem pontual esse, né? Deus requer ser sempre o primeiro. Você acha que Deus pode ser o segundo? Não. Aquela ministração de domingo já foi para o YouTube? Já está lá? Essa de domingo passado? Quando ela vai estar lá? De domingo passado. Sim, mas falta de domingo passado agora. Vocês ainda não resolveram isso? Hã? Cara, se eu pegar vocês... Não, deixa eu tratar agora esse assunto. Pelo amor de Deus. O povo precisa dessas palavras. Precisa. Uma mensagem dessa aí, se você pegar, mandar para alguém. Rapaz, tem tanta gente que é edificada com as mensagens que eu ouço no YouTube, de alguns ministros mesmo, poderosos. Eu pego a mensagem daqueles ministros e envio para outras pessoas. E as pessoas são edificadas. Amém? Então não brinca com isso, não. Prepara a mensagem o mais rápido possível. Deixa ela à disposição do povo. Amém? A sua casa é farta? O que é uma casa farta? A casa farta é o seguinte: a hora que eu chego na minha casa, se eu tiver fome, eu vou na minha geladeira ou na minha despensa e eu pego o que eu quero e como, beleza? Não é legal isso? Vocês vivem isso? Vi? No tempo que a gente está vivendo, a maioria das pessoas deve viver isso, né? A mesma coisa são as nossas ministrações no YouTube. Quando alguém tiver fome, vai lá, abre a geladeira ou abre a despensa e pega o que quer comer.
Eu preciso que haja essa mentalidade aí de vocês da mídia para isso, tá? A comida tem que ficar à disposição do nosso povo e, amém? Né? Diga, Deus é rígido. Eu estava conversando ontem com o pastor, essa história de Deus é rígido. Ele ficou impressionado. Deus é rígido, irmão. Ele é um pai bom, mas ele é rígido. Tu não brinca com Deus, não. Porque no final você sabe o que a gente viu domingo que pode acontecer. Amém? Irmãos, as igrejas mais fortes, não existe igreja forte. Não existe igreja cheia de poder de Deus, tá bom? Sem a fidelidade. Não existe. Nenhuma igreja realmente é forte. Nenhuma igreja realmente é poderosa. Nenhuma igreja realmente desfruta de manifestação. Eu disse manifestação verdadeira do Espírito Santo. Porque se você olhar para uma igreja que as pessoas apenas dançam o tempo todo no Espírito, vivem devaneios espirituais, não sabe o que significa estar se movendo no Espírito, isso não tem nenhum valor. Manifestações do Espírito Santo são manifestações que te edificam e te fazem crescer. Dançar no Espírito por dançar, se é que é uma dança espiritual, porque existe muita coisa no meio da igreja de Deus, muitas manifestações no meio do povo de Deus, que não é uma manifestação do Espírito Santo, são espíritos de engano. Então, se nós não queremos interferência de espíritos de engano, espíritos enganadores, ficarmos privados de discernimento de espírito do que é que está acontecendo no nosso culto, uma das formas que nós temos garantia do Senhor é sermos criteriosos com a palavra dele. E uma das formas, amado, de nós fecharmos brecha é sendo mesmo fiel a Deus em nossos dízimos e nossas ofertas. Diga, eu estou ouvindo uma palavra que não é uma condenação, mas é uma solução para a minha vida. Então, amado, eu sempre falo para vocês que antes de vir do culto, fale com o Senhor, Pai, abre os olhos do meu entendimento, porque tem gente que ouve uma palavra de salvação e, por incrível que pareça, ao invés de se salvar, se enterra debaixo de uma condenação, porque não tem estrutura espiritual, mental, de ouvir, filtrar, tirar o que é bom e dizer, essa parte é minha vida vai funcionar. Então é muito sério quando a gente vem ouvir a palavra de Deus. Se você não vier mesmo determinado a ouvir, desejoso de ouvir, debaixo desse temor de Pai, eu quero filtro no meu ouvido, eu quero saber, quando o ministro estiver pregando, qual é a parte do bolo que me cabe. Momento sério, não é não? Entende isso? Então, amado, as igrejas mais fortes, mais poderosas em manifestação do Espírito, em manifestações do Espírito Santo, de poder de cura divina e tudo mais, elas começam nesse requisito. Elas começam bem aí nessa coisa de ser fiel ao Senhor nas suas honras com dízimos e ofertas. Não estamos desconsiderando as outras coisas, mas uma igreja que se fala muito, enfim, muitas coisas acontecem, mas não há manifestação de poder curador, graças a Deus pela sua cura, de poder curador, de poder prosperador, amado, é só uma reunião de pessoas que não sabem para onde estão indo. E aqui, amado, a gente não se reúne sem saber para onde vai, nós temos um lugar a chegar. E qual é esse lugar? O lugar que nós temos que chegar é todos os lugares que a morte de Jesus Cristo, que os nossos pecados no corpo dele, que ele levou, que aquela cruz a qual ele foi pregado, que nos levou em Cristo a um objetivo. Então, como igreja, é inadmissível nós terminarmos os nossos dias abaixo dos requisitos a qual aquela cruz trouxe para nós, aquela morte de cruz trouxe para nós. Amém? E nós vamos ver algumas coisas aqui, amados, na área da honra a Deus, o que pode fazer. Diga, honra a Deus pode trazer poder que muda tudo. Olha só, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8.
Aleluia! Diga, Deus é muito bom. Está com vontade de falar bem alto, Deus é muito bom? Deus é muito bom. Está com vontade? Não, se não tiver com vontade, não tem problema não, fala assim mesmo. Porque é pela fé. Tu já imaginou, amado? Eu não estou com vontade de orar, eu não vou orar. Não existe isso, amado. A gente ora sem vontade. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 8, um milagre extraordinário aconteceu na vida de uns irmãos muito pobres. E a gente vai ver o que foi isso. Acho que a gente não termina hoje não, eu vou falar só alguma coisa aqui, olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está dizendo, também, irmãos, vos fazemos conhecer o poder de Deus em favor dos irmãos macedônios. Uma das características que esses irmãos tinham aversos ao que o reino de Deus pode oferecer e oferece ao homem, é que eles eram de uma comunidade pobre, muito pobre. Segundo alguns estudos, só a irmã Febe, esqueci o nome da irmã, tinha uma irmã muito rica no meio deles, que fazia parte da igreja. Ela trabalhava com venda de... Não era Dorcas, não. Ela trabalhava com venda de... Apesar que Dorcas tinha a mesma profissão. Ela trabalhava com venda de... tecido, gente. Então ela era uma mulher muito rica. E tinha pouquíssimos irmãos na igreja que tinham uma boa condição financeira. A maioria da igreja da Macedônia, os irmãos, eram pobres e trabalhavam no campo. Entende isso? Então, Paulo vai fazer conhecer um milagre que aconteceu com esses irmãos. Não foi do dia para a noite, tá bom? Foi uma constância, mas eles fizeram algo que eles ativaram o poder de Deus na vida deles. Tudo bem? Versículo 2, assim, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está falando, e Paulo, deixa eu te falar uma coisa para você entender bacana. Paulo, quando começou a obra de Deus, ele não sabia de todas as coisas, porque a revelação é progressiva. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente recebe Jesus e se empenha em congregar. A gente não sabe todas as coisas de uma hora só. As coisas vão sendo reveladas à medida que a gente persevera, congregando, ouvindo a palavra. Então, Paulo, a revelação para ele não foi de uma vez. Isso aqui que a gente está vendo é uma novidade do poder de Deus para o apóstolo Paulo. Ele não sabia que o poder de Deus era capaz de mudar a vida econômica de uma pessoa. Ele não sabia. Por isso que ele começou a contar o que aconteceu com esses irmãos da Macedônia. Você está entendendo? Então ele está dizendo, porque no meio de muita prova de tribulação, no meio de muita perseguição, eles manifestaram a abundância de alegria. Em meio a muita tribulação, muita perseguição, eles estavam abundantemente alegres. Por quê? Por que eles estavam abundantemente alegres? Porque eles tiveram uma oportunidade de fazer uma contribuição, uma oferta. Tu já viu isso? Alguém que está passando uma tribulação, está passando uma luta e está feliz da vida porque pode fazer uma oferta. Só o poder de Deus, só a graça de Deus na vida de uma pessoa viva. Porque fora, a maioria da turma vai voltar atrás. Não, eu vou guardar meu dinheiro e pagar minha conta de luz. Quer que eu fale ou que eu me cale? Porque se você quiser que eu me cale, eu vou me calar e você fica aí à sua maneira. Muitas das vezes o poder de Deus ele não se manifesta porque Deus diz uma coisa e a gente age pela razão. Porque ele disse, existem momentos na vida, situações entre nós e Deus, você precisa entender que você tem um pai e você tem um Deus.
É preciso mesmo que você se prepare antes das situações chegarem. Porque, veja bem, eu já passei muito essa experiência e nunca fiquei envergonhado. Nunca meteram a tesoura na minha luz, nem na minha água. E situações difíceis, amado, a gente passa. Mas o que é o dízimo? O dízimo é somente a honra a Deus? Não. O dízimo, a oferta, ela é uma via de mão dupla, a qual Deus disse, dai e dar-se-vos-á. E nós estamos falando de uma situação muito séria, nós estamos falando de circunstâncias que acontecem. Pessoas, muitas das vezes, deixam de entregar o dízimo para pagar a conta de luz. E está tudo certo, se você não crê, você tem mais é que pagar a sua conta de luz. Mas até quando a pessoa vai viver rendida às circunstâncias? Porque é no meio das circunstâncias que Deus deseja se manifestar quando eu dou honra a Ele. Então, amado, não fique condenado. Deixa eu te falar, se você não tem fé, paga a tua conta, amado. Mas para quem deseja viver milagres, rapaz, primeiro Deus, pois afinal de contas Deus é o primeiro. Então, primeiro Deus e a conta. Amado, eu não posso te desafiar. Eu só posso desafiar a mim mesmo. E eu me conheço muito bem. Eu posso mesmo rir. Porque Satanás não pode me dizer, rapaz, vão meter a tesoura hoje na tua conta. Não, amado. Existe um Deus, existe um Pai que nos deu uma palavra e que Ele espera. Eu espero que você ande no que eu falei. E Ele não disse, ande no que eu falei quando estiver tudo bem. Ele disse, ande no que eu falei o tempo todo. Olhe para o alto, para Jesus, autor e consumador da fé. Volto a te dizer, se você não cresceu o suficiente, cresça em fé, para que você passe por isso. Entende? Mas se ainda não cresceu, meu conselho é, paga a tua conta de luz, senão a galera vai meter a tesoura lá. Mas cresce. Cresce, porque enquanto tu não crescer, as circunstâncias não vão parar de chegar. E só é circunstância ruim. Só circunstância de conta, de dívida, problema que aparece que envolve dinheiro, o dinheiro não sobra e você fica, quando melhorar, não vai melhorar enquanto não acionar a honra. Porque Deus é um Deus de muito. Deus é um Deus que Ele enriquece a pessoa. Mas se você ficar aí só comendo e não bota em prática, é como o pessoal coach fala, né? Eles usam uma palavra chamada procrastinação. O que é procrastinação? É sempre adiando o que tem que fazer. Sempre adiando. Nunca vai acontecer. Então as circunstâncias, elas estão o tempo todo aí na sua vida. Uma hora vai melhorar, uma hora vai melhorar. Quando vai melhorar? Ou melhor, não é nem melhorar. Quando vai mudar essa situação? E eu te aconselho que você só vai se tornar uma pessoa forte, diga forte. Uma pessoa forte, poderosa, uma pessoa de perna, sabe? Já viu aqueles treinos de perna, né, pastor Jó? Que a gente sai e as pernonas vai ficando umas pernonas bonitas. Ninguém sabe disso, né? As pernonas vai ficando umas pernonas bonitas. Você vai ficando empolgado, você vê que está ficando com as pernas charmosas. E o pior e o melhor é que quando você vai correr, você sente uma firmeza, uma energia, você está se desenvolvendo. Então, meu querido, a mesma coisa é a palavra de Deus. Se tu não tem tempo para a palavra de Deus, se você não dedica tempo a essa palavra, se você não dedica tempo em oração, Pai, eu vou crescer. Se você não se envolve com Ele, a tendência é essa fraqueza, o tempo todo uma fraqueza, uma procrastinação daquilo que se sabe que tem que fazer. Se sabe, mas não faz. Então, amado, quem pratica a palavra de Deus foi aqueles que decidiram ver o milagre de Deus acontecer, caminhar com eles. E como eu estava falando, voltando ainda nesse negócio de conta de luz, não sei porquê, isso é um exemplo do Espírito Santo. Amado, vai chegar um momento que você vai estar numa encruzilhada. Qual é a encruzilhada? Ou eu creio em Deus, ou eu cedo para Satanás. Porque vai ter uma hora, talvez você pense assim, não, eu vou agir em fé quando Deus mandar uma bolada de dinheiro. Ela nunca vai chegar. Ela não vai chegar. Amado, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Deus exige de nós fé. E fé é, primeiro eu faço a minha parte, depois Deus faz a parte dele. Então, amado, Deus garante na palavra dele, você precisa se encher de uma força tão grande chamada fé,
que você não vai ter problema, amado. Você não vai ficar preocupado quando você entregar o que é de Deus e os caras chegar para meter a tesoura na tua luz. Vamos lá, deixa o Espírito Santo falar. Amado, eu sei o que é ter diversas contas de água e de luz acumulada. E a fidelidade a Deus e derrubando cada uma e botando elas em dias. Até chegar a honra. Qual é a honra? A gente paga a conta do mês. E as do passado? Já saiu disso, já acabou isso, não existe mais isso. Honra. Onde tem honra a Deus, tem honra para a nossa vida. Entende? Então é necessário mesmo que você medite. Cara, qual é o poder da fé que envolve dízimo e oferta? Eu abrirei as janelas do céu. Amado, eu estou firmado nisso. Quando diz, eu abro as janelas do céu. Eu não dei honra a uma pombagira, a um Exu qualquer. Eu dei honra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu me contive em não pagar a conta de água e luz primeiro para dar a honra a quem merece honra, aquela honra me honrou. Acho que é Jó ou é Isa que fala essa frase, você honra o princípio e o princípio te honra, não é isso? Eu ouço eles falando isso. Você honra o princípio e o princípio te honra. Entende isso? Então, não vale a pena tu ficar pagando dívidas e contas atrasadas com dinheiro que é de Deus. Diga, dinheiro de Deus? Sim, irmão, dinheiro de Deus. Mas essa fé brutal, essa fé que faz milagres tamanhos, ela não é adquirida assim, eu só vou no culto. Não, eu vou no culto, eu ouvi, vou lá no YouTube, vou acessar essa pregação de novo, vou me encher dessa palavra, vou ler a Bíblia, vou me reservar para Deus. Pai, eu estou nessa situação, mas eu estou entrando aqui mesmo, diante do trono da graça, para me encher de fé. Pai, eu vou sair dessa situação, eu vou te honrar. Então, quando receber o que vem de salário, de bênção, tirar a parte de Deus e entregar, confiado naquilo que Ele disse, você dizendo para Ele, Pai, eu estou fazendo a minha parte, eu vou conseguir. Amém? Dívidas crescendo, e você talvez parado, desesperado, chateado. Não é assim. Eu vou entregar o que é de Deus. Pai, abre os meus olhos, o que eu faço, como é que eu mexo? De repente vem no teu coração, vai no banco negociar essa dívida. Faz um curso de finanças, fala com o teu pastor que entende disso. Isso é se virar em Deus. Deus trouxe. Às vezes as pessoas, amado, estão vivendo uma letargia, não tem ideia, não tem nada. Deus te dá uma ideia. E você sai daquela situação, você muda aquela situação. Esses irmãos, numa tribulação que só o sangue de Jesus Cristo, pobres, lavradores, trabalhando para os outros, ganhando menos que um salário. E o apóstolo Paulo não sabia disso, porque volto a te dizer, a revelação é progressiva. Paulo não sabia de todas as coisas. Paulo vai saber, daqui por diante ele vai saber, por essa experiência que ele passou com os macedônios, que havia um poder, que quando honra a Deus, o poder se manifesta para enriquecer e mudar a situação econômica, financeira de pessoas. Amém? Honra a Deus, faz coisas acontecer, pessoas aparecerem, situações favoráveis te acontecer para que você mude de vida, melhore de vida. Agora, sonegação de honra só traz mais desonra. Foi ele mesmo que disse, eu honro os que me honram e os que me desprezam serão desprezados. E é interessante que esse contexto que a gente está falando desse versículo envolvia o quê? Ofertas mal administradas, ofertas que estavam sendo usadas de maneira errada. Foi isso que Deus disse, eu vou honrar ele, os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados, e teus filhos serão desprezados de uma tal maneira que eles vão morrer. E por que aqueles homens morreram? Aqueles homens morreram não foi primeiramente pelo pecado da promiscuidade sexual, eles morreram primeiramente, primeira coisa que Deus falou foi, minhas ofertas são tratadas de qualquer maneira.
E aquilo causou a morte daqueles. Foi a primeira coisa. A promiscuidade. Preste muita atenção. É muito complicado entender que alguém que não é fiel na totalidade daquilo que Deus ensina, ele ser fiel no resto das coisas. E aqueles homens provaram isso, porque eles não eram fiéis. Primeiramente, na honra a Deus, no tratar de suas ofertas, eles começaram a cair em diversas áreas da vida, inclusive na vida sexual, se transformando em homens obscuros, homens promiscuidade sexual. Eles faziam sexo com as mulheres prostitutas na porta do templo do Senhor. Então, aonde não há fidelidade, honra a Deus, é para quem deseja conhecê-lo. Esses pobres homens não conheciam o Senhor, por isso poucos se importavam com a oferta dele. E depois disso aí foram caindo até o ponto de Deus dizer, minhas ofertas, e ainda por cima, mais essas coisas que eles fazem na porta do templo, escandalizando o meu nome, eu não posso fazer nada, esses homens vai vir juízo sobre eles. Entende isso? Você está entendendo? Pessoal, nós somos igreja. Nós somos um povo chamado igreja. Nós não fomos chamados pelo Senhor para viver dificuldades econômicas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa são situações que passam, provações que vêm, e está tudo certo, nós estamos no mundo de provações. Agora, amado, viver num cativeiro de falta, um cativeiro, amado, em que você deseja comer uma coisa, você não pode, você deseja ter uma roupa, você não pode, você deseja ter determinado calçado, você não pode, amado, isso não é de Deus. Amado, deixa eu te falar uma coisa, você precisa ler o Antigo Testamento e ver a glória do povo de Israel. Na verdade, amado, só olhando para esse povo hoje, você vê a glória dessa gente. E tudo que foi prometido a eles, quando Cristo veio e fez o sacrifício por nós, foi dado a nós todas as promessas e muitas outras ainda melhores. Então você precisa viver o melhor. E para viver o melhor, você começa logo pela sua boca. Comendo, né? Falando. Você precisa dizer para você mesmo, todo dia, e quando tiver com o dízimo na mão, o que você está fazendo com isso? Você precisa gerar no seu coração temor. Temor por alguém que tu não vê, mas existe e que mora dentro de ti. Temor. Isso é teu, meu pai, eu não vou comer isso, eu não estou louco de comer isso, isso aqui é teu, é a tua honra. Eu estou te entregando isso, e você prometeu mudar a minha sorte. Você disse que você abre as janelas do céu. A gente pode falar isso com propriedade, porque quem veio no culto de domingo retrasado, viu que nós provamos por A mais B, não tem como se enganar. Dízimo é uma coisa que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E que ele, como sacerdote, sumo sacerdote eternamente, ele ficou no lugar eterno dos sacerdotes do Antigo Testamento que morriam. Se existe sacerdote, e os textos que nós lemos deixou bem claro que Jesus Cristo recebe nossos dízimos e nossas ofertas. Ora, se Jesus Cristo hoje recebe nossos dízimos e nossas ofertas, as bênçãos do antigo quanto do novo pertence a nós, se formos achados ali, em posição de receber. A posição de receber não é estar fora do princípio, a posição de receber é estar ali, praticando o princípio. Está aqui a tua honra, meu Deus, não vai cortar a luz, não vai faltar comida, eu vou aumentar, eu vou sair dessa dívida, você vai agir por mim, eu vou crescer o meu negócio, eu vou ter clientes. É imbuído de uma fé que sai pela boca. Agora, quando você não pratica o princípio, você está em pecado, e quando a gente está em pecado, a gente não tem força. Não tem força. Sabe que Deus pode fazer, sabe que Deus é poderoso, mas no que concerne a nós, não existe força, não existe ousadia. A gente fica fraco, como diz o irmão Reagan, quando se peca, apaga-se a luz da comunhão, as pernas da fé ficam trêmulas. Mas vê quando você está praticando.
De repente, dentro da sua casa, ninguém pratica, só você pratica. E vê como que você é. Ousado, atrevido. Você fala e não tem medo de falar. E fala na frente de todo mundo. Joga fogo no negócio. Vai ser desse jeito. Por que você é desse jeito? Porque você anda no princípio. Gente, entende que quando a gente vive fora do princípio, a gente vive uma vida de pecado. E pecado, talvez você pense assim, mas não dizimar não é pecado. É pecado sim, amado. Porque uma vez que existe um sacerdote para receber meus sacrifícios, e dízimo é um sacrifício, talvez você pense, não é. Porque nele está a tua vida, está o teu suor, está o teu sangue. Tu trabalhou o mês inteiro. E tu ser igual um irmão desse, que passando com alegria entrega. Por que entregou? Porque foi Paulo que falou, foi Paulo que pregou a palavra. E eles, gerou fé neles. Ele disse, nós vamos fazer a oferta para os irmãos da Judeia. Rapaz, vocês são tão pobres, vocês não têm condição de nada. O apóstolo Paulo até quis parar eles. Por que Paulo quis parar eles? Volto a repetir, porque Paulo não sabia todas as coisas. As coisas foram se revelando. Esse desejo de dar até o que não tinha, foi gerado pela própria palavra que Paulo estava pregando. Amém? Versículo 3, porque eles testemunho eu. O próprio Paulo está dizendo, porque eles testemunho eu. Mesmo acima, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, Paulo não obrigou ninguém a dar oferta nenhuma. Só que veio uma graça sobre aqueles irmãos todos, que todos eles, nós queremos ofertar, apóstolo. Nós queremos mandar oferta para os nossos irmãos lá na Judeia. Pedindo-nos com muitos rogos. Tu é doido, meu irmão? Tu já imaginou tu te levantar, pastor Flávio, deixa eu dar essa oferta. Deixa, pastor. Não, irmão, vocês não estão entendendo. E eu fico mesmo pensando, galera, como é que vocês vão sair daqui? Vocês vão sair com a mesma vidinha? Porque a palavra de Deus diz, a nossa vida, né? A nossa vereda é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais e mais até esse dia perfeito, amado. A nossa vida só vai se tornar dia perfeito com a prática do que eu estou ouvindo agora. O pão de domingo retrasado, de domingo passado, foi ótimo, mas hoje tem pão fresco, é isso. Você está entendendo isso? Rapaz, eu vou te dar um conselho. Você pode estar com a corda no pescoço de dívida. Pai, isso aqui é teu. Isso aqui é teu. Esse negócio chamado dízimo é teu. Eu conto contigo para crescer. Eu conto contigo para sair da vergonha. Eu conto contigo para encher meus celeiros. Ei, ei, ei. Vou falar, estou nem aí. Eu conto contigo, pai, para ter um neném aqui dentro da minha barriga. Pastor, um dízimo pode fazer isso. Se você ler o texto de Malaquias, ele disse, eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Ele não está falando, amado, não é só economicamente. Ele está falando de todo tipo de bênção, aquilo que você precisar. Bota o neném dentro da barriga e ainda paga completamente o enxoval da criança. Viver, amado, quando a gente vive dentro do princípio, a gente não tem medo, a gente tem descanso, a gente descansa. A gente não dorme preocupado, a conta do outro dia pode ser 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tu não dorme preocupado. Se tu não pagar a conta no outro dia toda, tu paga pela metade, a graça está contigo. Isso é um processo de aperfeiçoamento, até tu chegar o momento, amado, que tu paga no coco, pronto, está aqui, está pago. Não tem mais, amado, isso. Mas na fidelidade, na falta de fidelidade, amado, só resta medo. Eu tenho medo. Eu estou sofrendo.
com a igreja dessa, com a palavra dessa, passando essas coisas, amado, volta, amado, à fidelidade. Desafia, amado. Foi ele que disse: prova-me nisto. Me prova nisso. Pai, está aqui, você disse. E aguarda, porque alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, amado, para aquele que não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu estou na total dependência de Deus. Pois o dízimo, a oferta, é uma forma de mostrar: eu dependo do Senhor. E foi ele que disse: lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Lê a Bíblia que você vai ficar forte, forte demais, imbatível, inabalável. Porque ele diz que aquele que confia nele não será confundido. E por que pessoas estão dentro da igreja confusas e com medo? Porque não se alimentam da palavra dele. Porque depois de entregar a honra a Deus, você não vai ficar preocupado e nem confundido. Porque a palavra vai falar ao seu coração dizendo: jamais o fiel ficará confundido. Vai vir de algum lugar. A minha parte é crer, fazer com Deus. E ele sempre faz de uma maneira que jamais eu pensei. Afinal de contas, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Diga: Deus é muito bom. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Uma oferta feita aos irmãos da Judéia era a chave que Deus precisava. Era o momento que Deus precisava para mudar a sorte dos irmãos. Pobres, camponeses. Essa era a vida desses irmãos. Então não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que é se dar primeiro ao Senhor? Era um povo de comunhão. Era um povo de comunhão, era um povo de secreto. Era um povo de fechar a porta e ficar sozinho. Era um povo que lia as escrituras no que eles tinham. Liam as escrituras, tinham amor, tinham desejo, queriam conhecer a Deus e vão conhecer Ele agora. Queriam conhecer a Deus e vão conhecê-lo agora. A vida de comunhão, a vida de leitura da palavra, o desejo por Deus, o gerou logo neles o quê? Eu quero participar disso. Chega uma hora que aquilo que a gente tem no coração de fé, chega uma hora que a gente vai botar para fora com uma atitude para Deus. Uma atitude para Deus. Dizimar e ofertar é uma atitude para Deus. É eu abrir a porta, é eu dizer a Deus: eu creio. Quem está entendendo? Tá bom para você? Versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito, como no começo, assim também completasse essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Paulo está falando aos coríntios, ele está testemunhando aos coríntios o que aconteceu com os macedônios. Ele está dizendo: que aconteça com vocês o que aconteceu com eles. Abundem também. Ele está dizendo: olha, coríntios, vocês são uma igreja de poder. Vocês não foram encontrados pobres. Os coríntios não eram pobres, como esses irmãos. Mas Paulo diz: não uma riqueza meramente conseguida com o braço de carne, que é o que se trabalha, se esforça. Quando Paulo diz: abundem também nessa graça, ou seja, por mais que vocês não tenham necessidade, vejam o poder de Deus com vocês na área de prosperar segundo o poder de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: tu é crente, tu é filho de Deus. A força do teu Pai quer fazer você prosperar. Nós somos crentes, irmãos.
Nosso Pai disse, eu quero meu poder te acompanhando, fazendo você prosperar. Deus deixa isso claro na palavra dele. Amém? Tudo certo aí? Aleluia! Versículo 8, ele diz assim, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Que profundidade. E versículo 9, pelo amor de Deus, versículo 9, nós não somos pobres. Nós não somos pobres. Moça, nós não somos pobres. Irmã, nós não somos pobres. O problema, irmãos, da maioria do povo de Deus, é que prova da pobreza pela falta de usar a chave que abre a porta. O princípio. Não tem como eu provar o que Deus disse, você é rico. Como que eu sou rico, Deus? Na situação que eu estou. Não, você é rico. A mesma palavra que diz, você já é abençoado, é a mesma palavra que diz, a chave que abre o baú desse tesouro é o princípio de dizimar, de ofertar, de honrar a Deus. Esse é o princípio que faz manifestar esse tesouro. Diga tesouro. Fecha os olhos. Fecha os olhos, o resto de vocês. Eu vou falar uma coisa e eu proíbo vocês de pensarem no que eu vou falar. Tá bom? Imagina não, você não pode imaginar, segura. Você está proibido de imaginar, mas eu quero dizer mesmo nesse ambiente. Eu estou vendo aqui, bem aqui eu estou vendo um baúzão daqueles velho, aqueles baú velho, tipo de filme, de pirata. E o anjo abrindo o baú. E quando abre o baú, chega a reluz ouro, moeda de ouro, joias de ouro, taças de ouro, ouro puro. Abra seus olhos. Quem viu o que eu falei? É impossível te proibir de pensar. E por que isso? Porque é o que a palavra gera em ti. Se tu é um homem e uma mulher da palavra, a palavra vai gerar os pensamentos de Deus em você. E riqueza, prosperidade. Não ter falta de coisa nenhuma é a lei de Deus. A lei de Deus é não tenha falta. E como é que eu não vou ter falta? Me honra. E tu não vai ter falta. Ele prometeu, você só estará por cima e não por baixo. Será sempre cabeça, jamais você será cauda. Esse é um dos princípios elementares e um dos primeiros para abrir a porta da fé. A fé que faz milagres. Diga, Deus é muito bom. O versículo 9, ele não está falando para os macedônios. O versículo 9, ele fala para os coríntios, dizendo, pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, coríntios, você já conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora se revelou para os macedônios. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico, diga rico. Povo de Deus, abre a mentalidade e enriquece, muda de vida, povo de Deus. Porque Paulo está falando para a igreja moderna, você já conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, porque a riqueza de Deus não se manifesta na vida de muitos. Primeiro, porque não tem o pensamento de Deus na cabeça. E se não tem o pensamento de Deus na cabeça, não enche o coração. Se não enche o coração, não sai pela boca. E se essas coisas não acontecem, eu também não as pratico. Eu não pratico a honra, que é a chave que abre o baú.
Imagina você uma pessoa que não tem nada na vida, nada, ela não tem nada. Chega na igreja, ouve uma palavra de dízimo, e ao invés dela ficar preocupada com 1001 coisas, ela vai observar, ouvir uma coisa só. Ela pensa. Quer dizer então que se eu honrar a Deus com dízimos e ofertas, eu começo a crescer? Pô, mas eu não tenho estudo. Pô, mas Deus está dizendo que se eu honrar Ele com dízimos e ofertas, Ele começa a interferir na minha vida, no sentido de me levantar. O que eu sei fazer? Pô, eu tenho uma cavadeira velha lá em casa, eu sei cavar buraco. Eu tenho uma enxada lá em casa, eu sei capinar um lote. Saber de uma coisa? Deus é comigo. Se Deus diz que é assim, então vai dar certo. E o cara parte, toma uma atitude de fé e parte. Talvez ele capina um lote só num dia. Talvez ganhou bem baratinho. Talvez, sei lá, ganhou R$10. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Arrumou um sócio que disse, de tudo que tu ganhar, tu me dá 10% e eu faço tu crescer. Arrumou um sócio. Arrumou um sócio. Você se ofende com isso, irmão? Um sócio. Um sócio que diz, cara, faz o seguinte, tu trabalha e me dá a minha parte de 10%, e eu arrumo os clientes, eu abro as portas para você se aperfeiçoar. No começo vai ser rala, mas fica firme que vai melhorar. E o cara com a enxada vai lá na casa da irmã de Norá, ô senhora e tal, e a irmã de Norá, capina aí. E agora, como ele é de Deus, ele arrumou uma cliente, né, uma filha de Deus, que vai dizer assim, além dos R$20 que eu vou pagar para ele, eu vou dar o almoço para ele. Porque Deus faz infinitamente mais. Eu estou falando de uma pessoa pobre, sem condição, desamparada, que o amparo dela agora é Deus. Deus. Ele vai embora para casa feliz da vida com os R$20 dele, com um buchinho cheio, dizendo, rapaz, é diferente. Eu estou achando graça diante de Deus e os homens estão se inclinando para mim. Porque ele só é pobre por fora, por dentro ele é um filho de Deus. E a filha de Deus, às vezes, nem até sem saber, honrou o outro filho de Deus. E o cara vem de noite na igreja, naquela expectativa, igual esses irmãos que estavam numa expectativa de entregar a oferta. E o cara vem de noite, quanto é o dízimo de R$20? Não sabem fazer conta. O cara vem naquela alegria de entregar R$2. E Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote eternamente, está aqui esperando ele para receber os seus R$2. Ou você acha que Jesus não está nem ligando? Não, Jesus está aqui ligando. Eu quero os meus R$2. Você chega aqui, faz eletronicamente, eu ponho aqui. O seu espaço é chegar aqui, coloca, o resto é com o departamento de finanças e planejamento. Sua parte é entregar. Vai embora feliz da vida. No outro dia, Deus é um provocador de milagres. Um provocador de descanso. Está lá no outro dia, o cara, alguma coisa Deus faz. Ao invés de estar no sol quente capinando lote, alguma coisa acontece, o serviço melhora, passa a ganhar mais. Porque é isso que Deus faz. Muda a vida das pessoas. Ele muda a vida do fiel. E o cara se associa, a mulher se associa com Deus. Pai, eu sou tu é a minha sorte, tu é a minha fonte. De repente você está aposentado, precisa ganhar mais. Você pensa que Deus não sabe das suas estruturas? Deus pode te dar, sei lá, um trabalho. Ganha mais aí, meu filho, minha filha. Ganha mais aí. Fazendo o quê? Rapaz, eu gosto de vida boa. Né? De repente você é uma pessoa que gosta de vida boa. Amém. Você gosta, você é crente Mike Tyson, irmão? Crente Mike Tyson é aquele que a gente pergunta, e aí, irmão, irmã, como é que vai? Pastor, tô aí na luta. Certo, Mike Tyson, vai lá. Rapaz, Deus, ele nos abençoa conforme a mentalidade que a gente tem. Se você é uma pessoa que gosta de vida boa,
Você está pronto para ouvir? Ele vai te dar um trabalho que vai ser vida boa. É ou não é, amigão? Mas se você é uma pessoa de mentalidade, rapaz, eu tenho que ganhar muito dinheiro, mas eu tenho que levantar 5 horas da manhã. São mentalidades, a gente recebe de Deus conforme a mentalidade que a gente tem, porque a nossa mentalidade expressa a nossa forma de crer. E nós recebemos de Deus pela nossa fé. Mas se você é aquela pessoa que você quer, sei lá, eu quero mexer nesse computador aqui, pois pode ficar atento, fiel. Que Deus vai dizer para você, olha aí, entra nesse negócio aí, ó. Vocês estão crendo ou vocês estão, parece que vocês estão triste, meu Deus do céu, que isso, rapaz. Não é só entregar o dízimo também, é entregar numa expectativa, alerta. Eu entrego o dízimo de Deus, eu entrego a oferta de Deus, alerta. Pai, eu quero uma oportunidade. Eu quero uma porta, eu quero uma mudança. Pai, eu quero uma mudança esse ano, você prometeu. Foi você que disse que o povo vai olhar para mim e dizer assim, rapaz, você é abençoado demais. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico, ele era rico. Se fez pobre por amor de você, fiel. Para que pela pobreza que ele assumiu, que era nossa, nós nos tornássemos pessoas ricas. Então Jesus, na sua morte e ressurreição, ele disse, agora não é só mais do judeu, a chave agora é sua, Jó. Você que é brasileiro, Jó, nascido lá no Piauí, digo aqui no Distrito Federal, agora não é só mais do povo de Israel, Jó, agora é sua, Jó, a prosperidade é sua, Jó, do jeito que o povo judeu acionava a porta, abria a porta com o princípio, eu estou dizendo para você, me honra, Jó, e todas essas bênçãos vão acontecer com você. Vai chegar o momento, Jó, que você vai assinar o documento, a escritura da sua própria casa. E todas as vezes que Deus vê Jó chegando diante dele, nos cultos, que é o momento de adoração, e dízimos e ofertas é o mais alto nível de prova de que alguém confia em Deus. Até derramar, vai chegar uma hora que os dízimos e as ofertas de Jó vão derramar a ponto de ultrapassar não somente a casa, mas mais ainda nas finanças, mais ainda no que é bom, dando a ele capacidade de sustentar a sua igreja, dando a ele capacidade de enviar missionários, fazendo uma obra maior, porque Deus nos mandou fazer obras maiores. E é isso. Já temos a graça dele, já conhecemos a graça. Que ele era rico e nos amou de uma tal maneira que não somente levou as doenças, mas resolveu o problema da pobreza, da falta. A chave que abre o baú é o dízimo e a oferta. Entrega o que pertence a Deus e seja abençoado. Seja grande, próspero, cheio. Deixa aquilo que a Bíblia diz acontecer contigo. As pessoas dizem, rapaz, você é muito abençoado. Pega seu dízimo e diz para Deus, eu estou cansado, eu estou cansada de acordar 5 horas da manhã. Eu quero acordar mais tarde. Eu não quero fazer esse serviço, eu estou fazendo esse serviço porque eu preciso de dinheiro para me sustentar. Mas eu te honro, meu Pai. E o Pai que ouve o seu filho em secreto vai recompensar ele em público. Ah, meu Deus do céu! Aí amanhã o chefe vai lá e diz, sabe aquela menina lá que fica subindo lá naquela escada para botar o cartaz? Então, traz aquela menina aqui para o escritório.
Ele nos tornou ricos. Se você é fiel, conta para ele, pai, porque não é só também contribuir e não ter expectativa. O que funciona é a expectativa. Expectativa gerada por aquilo que a Bíblia diz. Começar a passar pelo escritório e dizer, pai, eu te dou graças. Eu vou trabalhar aí dentro. Vou trabalhar das 8 ao meio-dia, das 2 às 5. Vou ter mais tempo para a tua obra. Minhas palavras funcionam quando eu ando com a chave na mão e abro a tampa do baú. É meu. Eu tenho o direito. Eu possuo agora. Eu fico saliente. Como diz na minha terra, muito saliente. Atrevido. Por que você está atrevido desse jeito? Porque fé está funcionando. Fé. Não existe fé sem atitude. Diga, Deus é muito bom. E diz mais, e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado, principalmente não só principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra que começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Ou seja, você não pode oferecer a Deus o que você não tem. Quando Deus diz, me paga meus 10%, Deus está dizendo, você tem 10% na mão que pertence a mim, que foi eu que te dei. Deus é incrível. Deus não está dizendo assim, você não pode. Ele está dizendo, você não pode me dar o que você não tem. Você tem 10% na sua mão que é meu. Você tem saúde para trabalhar. Deixa Deus invadir a tua vida, irmão. Se tu não tem saúde, passa a ter saúde. Se tem problema, irmão, deixa Deus destruir os problemas, porque tudo isso é bênção. Entende, igreja, pelo amor de Deus, pessoal, entende, você é igreja. O sacrifício que Cristo fez é para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Nossas finanças precisam chamar a atenção do mundo. Cara, você nem tem estudo. Como você conseguiu isso? Como você está nessa posição? Deus. Lá e vem falar de religião. Eu sou dizimista. Na cara. Na lata, mostrando para a pessoa nua e crua. A pessoa não sabe de nada, você chega a pessoa nua e crua, eu não estou nem sabendo quem é esse Deus, quem é esse Jesus, eu não estou sabendo de nada de crente, de religião, de igreja, de nada, e você chega e joga na pessoa, é dízimo, que é isso, cara? Você está me dizendo que 10% de tudo que você ganha está aqui o livro de Deus. Eu vou abrir o livro de Deus. Esse é o livro de Deus. Esse é o livro de Deus. É isso mesmo. Ele pode ficar desconfiado só hoje e amanhã, mas ele vai continuar vendo Deus com você, caminhando com você, tudo dando certo. Ele vai dizer, mano, eu quero esse teu Deus, como é que faz? Luz do mundo e sal da terra foi o que ele disse que a igreja é. E começa em tudo, amado. Não estou dizendo aqui que você vai ficar milionário. A gente não precisa ficar milionário. E se Deus te der essa graça, tu tiver essa fé, fica milionário. Mas o importante é as pessoas olham, mas as pessoas dizem, mas meu Deus, mas ali não existe falta. Ali só existe sossego. Só existe paz. É um equilíbrio que eu tenho. Nem todo mundo na igreja vai ficar milionário. Mas é certo que todo mundo vai ter fartura. Porque essa é a regra do reino. Foi isso que foi feito por nós. E a chave é a honra a Deus. Honra a Deus e Deus vai te honrar. Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai, nós te damos graça, nós te bendizemos. Nós te damos graça, Pai, nós te bendizemos. Oh, recantaralamanahalamanai. Ei, maramalamarala, eseri cantaralamanala, seri cantaramanai. Deixa eu beber uma água, né? Aleluia.
Irmão, deve o banco hoje e amanhã. Deve o banco hoje e amanhã. Pastor, o que é isso? Eu estou te falando. Você que está vivendo crise. Deve o banco hoje e amanhã, mas não deve Deus. Não deve Deus. Sai desse engano desgraçado, demoníaco. Ah, Deus entende. Lê a palavra dele que tu vai ver que Deus... Eu não te entendo, não. Eu não te entendo. Está acontecendo isso muito nesse tempo da última hora. Deus entende. Deus entende que mamãe chegou domingo, 6 horas da tarde. Pode chegar o rei na sua casa. 7 horas da noite é o culto na sua igreja. Eu estou te esperando para tu me adorar. Para tu dizer para mim. Você que é casado ou já foi casado, enfim. Vou falar uma coisa aqui de homem e mulher. Você que ama de verdade ou que já amou de verdade. Quantas vezes o caboclo ou a mulher ouviu da sua boca? Na verdade quem mais fala é mulher, né? Mulher fala mais. Mas copia aí. Quantas vezes o caboclo ouviu da sua boca? Eu te amo. Amor, eu te amo. O cara tá trabalhando lá na caixa prega e você tá... Eita, como eu amo. Vou mandar até uma mensagem agora. A mulher tem essa onda. Mensagem. Eu te amo. Caboclo chega em casa, parece que chegou Deus. O sorriso aqui, contando as horas para o caboclo chegar. Quando o caboclo chega, agarra no pescoço do caboclo, beija a boca dele e diz: eu te amo. Um mortal que te faz raiva. Um mortal que muitas das vezes te faz raiva. E ele ouve todo dia um culto de adoração a ele. Eu te amo. Quando se trata de Deus, eu vou quando eu quero. Domingo é o primeiro dia da semana. Aprende isso, igreja. Domingo não se faz negócio. É o primeiro dia da semana. Foi quando Deus começou a construir tudo. É sagrado. Não se faz negócio. A não ser por motivo de força maior. Domingo, 7 horas da noite, eu estou congregando. Eu estou dizendo a meu Pai, com a minha atitude: eu te honro, Senhor. Eu te celebro, tu é tudo para mim. Por que é mais fácil declarar o amor por um homem e por uma mulher? Porque consegue ver? Consegue tocar? É isso? E Deus não se vê? Maior é Deus. Infinitamente maior do que qualquer mortal. É Ele que merece de nós todos os dias e todo o tempo. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai, com o mesmo amor que tu me ama. Não tem nada a ver com sentimento, amado. Eu te amo, Senhor. Vem no domingo para o culto queimando. Eita, vou adorar meu Pai. Mulher, solta a minha mão, adora a Deus, me deixa sozinho. É só eu e Deus. Homem, não é hora de me beijar, não. Quieta aí, depois tu me beija. É hora de Deus. Deus está aqui, Deus está me olhando. Deus quer minha atitude. Não é hora de beijar, não é hora de agarrar, não é hora de se esfregar. Sai para lá, deixa a pessoa adorar a Deus.